Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de um assunto que eu acho que vai trazer muitas reflexões assim para vocês, pelo menos para mim, assim, tem trazido muitas reflexões, né? O assunto aqui é esse nosso autocentramento. Eu falo bastante aqui, aliás, acho que tudo que eu falo aqui tem a ver com o nosso autocentramento, com aquilo que a gente chama de ego, com o nosso interesse exclusivo pelo nosso ser, nossa, que é fenomenal, é o mais importante da face da Terra, né? Mas o que eu queria falar hoje, mesmo assim, especificamente, é essa relação que a gente tem com as pessoas e a maneira como a gente olha para as pessoas, né? Então, como a gente sofre desse mal chamado autocentramento, como a gente sofre, acredita que a gente é um ego, acredita que a gente é essa personalidade individual, com uma história e que eu preciso satisfazer a todos os momentos, né? Então, a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, a gente tem essa maneira de se relacionar que é o que o budismo chama de relacionamento utilitário, né? Ou seja, a gente não se relaciona com as pessoas e sim com aquilo que a gente acha que as pessoas podem nos prover, com aquilo que a gente acha que as pessoas podem nos proporcionar, né? Então eu falo bastante aqui de relacionamento amoroso, que muitas vezes, né, se a gente conhece uma pessoa, ela é nossa amiga, tal, e aí a gente tem um tipo de relacionamento. A partir do momento que você começa um relacionamento amoroso, aí as exigências mudam, né? Essa pessoa tem que mudar completamente para se adequar ali, para caber naquele relacionamento, por exemplo, né? E um exemplo muito legal é assim, que se você está buscando um relacionamento amoroso, se você está tentando se relacionar com alguém, então toda vez que você encontra uma pessoa, que você conhece uma pessoa, você não vê a pessoa, e sim um potencial pretendente. Você começa a olhar para as características daquela pessoa e começa a imaginar se aquilo caberia dentro de um relacionamento assim com você, né? E aí, nesse sentido, então, percebe que a gente não consegue ver as pessoas, mas sim a referência que a gente tem para a nossa vida, né? No nosso relacionamento utilitário. Então, assim, pessoas que você não conhece não tem nenhum impacto sobre a sua vida, não tem nenhuma referência para você e você não se importa nem um pouco com essa pessoa. E por outro lado, pessoas como, por exemplo, a sua mãe, você tem um relacionamento com a sua mãe totalmente utilitário, né? Ou seja, dentro daquele papel de mãe, existem certas coisas que ela precisa fazer e existem certos comportamentos esperados, senão a gente fica decepcionado, né? A gente fica, enfim, magoado, chateado se a pessoa age fora daquele padrão ali de comportamento. Então, quando a gente fala, né, que eu gosto muito de todas as pessoas, eu gosto tanto do fulano, gosto tanto do ciclano, e aí a gente, né, já falei disso também antes, mas assim, a gente fala assim, eu gosto muito do fulano por quê? Ou seja, quando a gente acrescenta esse porquê, pode ter certeza que a próxima parte da frase vai vir com um elemento de autorreferência, de autocentramento, né? Então eu falo assim, eu gosto da fulana, ela é minha amiga porque, nossa, ela me ouve, ou, nossa, porque ela me entende, né? Ou seja, tudo com relação a mim. A partir do momento que, de repente, essa pessoa estiver tendo um dia ruim, ela não me ouviu, de repente, né, eu falo com ela e ela talvez não tenha tempo, aí eu já vou achar que essa pessoa não é tão boa, porque, afinal de contas, no meu relacionamento de autocentramento, aquela pessoa não está me servindo mais. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente vai a um restaurante, né? A gente vê um garçom, a gente não vê um ser livre, não vê o Buda em potencial, a gente não vê, por exemplo, né, com essas pessoas, com vocês aqui que eu troco, falo tanto de autoconhecimento, de espiritualidade, né? Então, assim, pra mim é quase que como algo que eu assumo que vocês são seres aí em busca de uma outra verdade, né? Enfim. Agora, quando eu olho, por exemplo, eu vou a um restaurante e vejo um garçom, então a única relação que eu tenho com ele é que ele venha e me sirva a comida que eu queira comer, por exemplo, né? E que ele esteja ali para me servir naquele contexto. E eu não olho para ele como um ser livre, como uma potência búdica, né? Eu olho para ele de acordo com a utilidade que ele tem para mim. E aí é muito engraçado, assim, como mudam, né, isso tudo para qual a gente dá realidade, as pessoas na nossa vida, os personagens, né, no nosso filme, muda de acordo com o ambiente, né? E a gente não percebe isso também. Então, por exemplo, no exemplo mesmo do garçom, né, se a gente for num restaurante levantar a mão, vem alguém nos servir alguma coisa. No entanto, se a gente fizer isso na rua, levantar a mão, não vai vir ninguém servir comida pra gente.
Ou seja, aí a gente começa a questionar a nossa realidade, né? Isso que a gente chama de realidade, ah, não, aquela pessoa não é uma pessoa, ela é um garçom, mas se ele fosse um garçom mesmo, se aquilo fosse sólido, se aquilo fosse a personalidade da pessoa, não importa onde ele estivesse, se ele estiver na rua, se ele estiver na floresta, na praia, enfim, né? Ele vai estar lá e alguém vai levantar a mão e ele vai servir, porque aquilo é o que ele é, né? Percebe? E a gente dá solidez para aquilo e acredita que nós somos aquilo. Então, assim, esse vídeo é no intuito da gente começar a questionar se a maneira como a gente olha as pessoas, né? Se a gente está tão autocentrado que aí as pessoas só têm um significado de acordo com a nossa relação. Então, uma pessoa que a gente desconhecia, ela não tem importância nenhuma pra gente, não tem impacto nenhum sobre a nossa vida. E de repente a gente conhece essa pessoa, ela vira uma amiga nossa, aí a gente fala, ah, essa aqui é minha amiga. E aí a gente faz tal coisa juntos e tal, e a gente não percebe essa relação que a gente tem de autorreferência. E a gente não trata, mas deixa de tratar as pessoas, né, como seres livres, de natureza livre, ou seja, a gente já tem um comportamento, depois desse primeiro contato, desse primeiro vínculo, a gente já estabelece um comportamento esperado que aquela pessoa precisa, né, ter conosco para que a gente mantenha a pessoa naquele cargo que a gente determinou. Ah, essa pessoa que é amiga, essa pessoa que é mãe, essa pessoa que é marido. E quando é marido, assim, quando é relacionamento amoroso, aí fica muito pior, né? As exigências são muito maiores para que a gente se sinta seguro, né? E a gente, inclusive, muda de nome, chama de respeito, chama de... enfim. Mas o que eu queria trazer como reflexão mesmo é para se a gente consegue mesmo ter um olhar neutro, olhar para os demais seres como seres de natureza livre, e isso é algo que também nos liberta, né? Se a gente consegue nos libertar a nós mesmos de todos os papéis que a gente estabelece para a nossa vida e que de repente a gente não precisa ali cumprir. E isso para mim foi algo chocante, assim, de perceber como eu não enxergo os seres e sim eu enxergo a utilidade ou a função que aquele ser cumpre na minha vida, independente da vida daquela pessoa. E isso, assim, em todos os níveis, né? Eu gosto muito de uma palestra em que o Gustavo fala assim que... Gustavo Gitti, né, fala que a esposa dele chega em casa e ela tá de cara feia, e ele fala assim, não, mas por que você tá de cara feia? Aí ele fica já bravo, falou, pô, tô aqui, né, fiz várias coisas pra você, você chega em casa de cara feia, e a gente não percebe, é tão absurdo isso, mas é quase como se a gente tivesse contratado aquele ator para naquele filme da nossa vida, do nosso sonho, que a gente não percebe que é sonho, ele não pode fazer cara feia, porque afinal de contas eu contratei aquele ator para ele sempre estar sorridente para mim. Como assim ele resolve sair do script, sair do roteiro e fazer ter um outro tipo de comportamento que não é o comportamento esperado, né? Então eu queria assim trazer essa reflexão para nós aí, para que a gente comece a tratar os outros seres como seres, pelo aquilo que eles são, que são seres de natureza livre, e que nesse sentido aí, eles podem se comportar de qualquer maneira, que eles não são atores com papéis fixos no filme da nossa vida, até porque, né, cada um tá assistindo um filme diferente. Era isso, gente, que eu queria compartilhar hoje com vocês. Até o próximo vídeo e namastê!